A gente vai lendo o conteúdo das mensagens e pensando que brasileiros morreram porque essas mensagens não foram respondidas, porque não houve o acerto com a Pfizer, vai dando aquela tristeza, aquela sensação de que a história poderia ter sido outra, se tivesse havido mais responsabilidade por parte do governo Jair Bolsonaro. Então, por exemplo, tem lá a Cristiane Santos da Pfizer escrevendo, como numa conversa qualquer, espero que esteja tudo bem com você, só queria confirmar se vocês receberam ontem uma comunicação enviada em nome do presidente da Pfizer, Carlos Murilo, que foi quem depois na CPI essa semana, com a proposta atualizada de um possível fornecimento de vacinas de Covid-19. Você me avisa? A validade das propostas continua sendo a mesma até 29 de agosto de 2020 e gostaria de saber com urgência do interesse deste Ministério em iniciar conversações sobre aspectos legais e jurídicos da presente proposta. Nada de resposta. Aí depois o e-mail ao assessor especial para assuntos internacionais do Ministério da Saúde, Flávio Werneck, por parte de outro representante da Pfizer, Alejandro Lissaraga, que reforçou, aspas, a importância de termos um posicionamento quanto ao interesse na aquisição de nossa potencial vacina, de modo a contribuir com os esforços de atendimento da demanda no país neste tema. Fecho aspas. Nada de resposta. Então você vai vendo ali o conteúdo das mensagens e vai pensando aí em todas essas pessoas que vêm morrendo no Brasil, aos milhares por dia. Chegamos a romper a marca de 4 mil mortos por Covid-19 no Brasil. E nada do governo, naquele momento de crise sanitária se agravando, responder à proposta da farmacêutica para aplicação de doses da vacina nesse povo tão necessitado. E aí você tem uma documentação, o conteúdo dessas mensagens vindo a público porque a CPI da Covid requisitou, contradizendo todo aquele blá, 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 todas aquelas alegações vagas, ensaboadas, que eu apontei aqui e expliquei. Assim, não, as respostas sempre houve resposta dentro de uma intensa negociação. Não sempre houve, não. No começo eles ignoraram, porque depois de meses de muita cobrança nossa, jornalistas independentes, por muita cobrança de parte da sociedade civil organizada, pela repercussão positiva da vacinação no resto do mundo, aí eles começaram a dar alegações e tentando justificar a posteriori o atraso federal da vacinação em razão da adoção de uma outra estratégia, a estratégia estúpida da imunidade de rebanho. Porque na cabeça do Bolsonaro, repito aqui todos os dias, a população ia se contaminar mesmo, era preciso encarar de frente, senão você é frouxo, senão você é maricas. E no cálculo dele, lá no máximo 800 pessoas iam morrer, o que já seria um absurdo um presidente adotar esse tipo de postura, tendo um caminho de solução para salvar vidas, só porque na cabeça dele não vai morrer tanta gente assim. E aí o que aconteceu? Morreu muito, mas muito, muito mais. São mais de 430 mil mortos por Covid-19 no Brasil. Ele falava em 800 pessoas, menos de 1.000. São mais de 430 mil mortes por Covid-19. Aliás, eu preciso pegar aí, Fábio ou Débora, se tiverem, o número atualizado de mortes que aumenta, lamentavelmente, a cada dia. Então, a função e o objetivo da CPI não é ficar caindo nessas respostas ensaboadas daqueles que não querem comprometer o presidente Jair Bolsonaro, nem se comprometer. É estabelecer a cronologia dos fatos. Isso pelo que lutou ontem o senador Alessandro Vieira no embate com o general Eduardo Pazuello, que fingiu que não houve a aquisição da Pfizer porque não havia amparo legal, sendo que ele, Pazuello, só se manifestou nesse debate em fevereiro de 2021. A gente está falando aqui dessas propostas iniciadas em agosto. Foi só em meados de dezembro que o Pazuello disse ter proposto um texto de medida provisória, supostamente para superar o suposto obstáculo jurídico para a aquisição de vacinas. Olha, tivemos agosto, setembro, outubro, novembro, meados de dezembro. Felipe,
Só ontem o Brasil registrou 2.527 mortes por Covid-19, levando em consideração as últimas 24 horas, totalizando então 444.391 óbitos pelo coronavírus desde o início da pandemia. Perfeito, Débora, obrigado. Mais de 444 mil e ainda morrendo mais de 2 mil brasileiros por Covid-19 por dia. Recentemente tivemos o caso bastante emblemático de uma figura querida nacionalmente, que era o humorista Paulo Gustavo, morto por Covid-19, complicações decorrentes do vírus, da doença, aos 42 anos. Ele que seria vacinado aqui no Rio de Janeiro, é de Niterói, mas a vacinação está correndo de uma forma parecida, ele talvez pudesse até se vacinar aqui. Seria vacinado ali, pelos meus cálculos, na última semana, em 30 de julho, se eu não me engano. Quer dizer, por causa de alguns meses, acabou lamentavelmente morrendo. Então, essa cronologia precisa ser feita por parte dos senadores. Infelizmente, a gente chama atenção aqui no rádio, chama atenção nas redes sociais, e vários senadores vão atentando para aquilo que eles precisam fazer. E alguns conseguem ser técnicos e objetivos, outros, lamentavelmente, são muito despreparados. O próprio relator Renan Calheiros não consegue ali refutar as mentiras todas em tempo real, até porque é difícil, é um trabalho difícil. Nós estamos aqui há muitos anos fazendo isso diariamente, de separar a propaganda oficial do governo, seja ele qual for, da realidade. Os senadores, os parlamentares, vários ali, inclusive, volta e meia, estão fazendo propaganda do seu grupo político, etc. Não estão tão acostumados a refutar a mentira dos outros, ainda mais de uma forma instantânea. Mas aí eles vão aprendendo e tal. O Renan falou na possibilidade de contratação de uma agência de checagem dos fatos. Acabou distribuindo depois uma lista de 14 mentiras, acho que até acrescentaram uma depois do programa de ontem, então são 15 mentiras contadas pelo ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e tudo isso precisa ficar documentado junto com o conteúdo dessas mensagens e com demais documentos oficiais. Lamentavelmente, houve, sim, no Brasil, a sabotagem da vacinação, que é um negócio inadmissível. É a população, parte da população se afogando e aquele que é responsável por distribuir as boias se recusando a distribuir. Na prática, foi isso que aconteceu aqui no Brasil. E fica essa claque aí repetindo narrativas oficiais diversionistas e o Bolsonaro aparentando cada vez mais um incômodo com essa CPI a ponto de disparar a sua metralhadora giratória verbal para tudo quanto é lado, falando aquele monte de baboseira, né, que talvez tenha atingido um pico quando ele disse que era imorrível, imbrochável e não sei o quê. Fábio lembra melhor quais são todas. Né? Aí o pessoal até brincou na internet, né? Imorrível, imbrochável e impeachmável. Quer dizer, é possível que seja alvo de impeachment. Vamos ver como é que vai acabar isso, mas o trabalho de coletar os documentos com toda a pressão, né? Erros ali e acertos de parlamentares, mas parece que o trabalho está se afunilando no sentido de termos um relatório que vai mostrar como houve uma omissão deliberada de socorro por parte desse governo em relação à população brasileira. Eu lembrei aqui da terceira palavra, mas era melhor nem lembrar, incomível. Vamos lá. Nossa, é verdade. Essa talvez é a seleção natural do nosso cérebro, né? Exato, nosso cérebro. Impublicável. Perfeito, seleção natural do nosso cérebro.